Aliás, bora então começar a nossa quarta mentoria do nosso projeto Eu Decido Fazer um Ano Incrível. E hoje o tema foi escolhido por vocês e eu acredito que foi muito de Deus esse tema. Porque eu tava analisando e não adianta, gente, nós termos inteligência cognitiva, não adianta nós termos conhecimento do que fazer, não adianta, né, a gente saber o que precisa ser feito, não adianta estar fazendo o que precisa ser feito se você não estiver muito forte a sua fé, né? E o que é a fé? Fé é o contrário da dúvida. Então eu não tenho dúvida que todo mundo tem fé. Eu não tenho dúvida que todo ser humano tem fé. A questão é, você está praticando essa fé? Você sabe como praticar essa fé? Porque você pode ter um eletrodoméstico, saber como usa, mas não está usando ele, concorda? E a fé é a mesma coisa. Não adianta eu ter fé se eu não estiver usando ela e mesmo que eu saiba como usá-la, eu não estou praticando. Então, acredito que esse é um tema muito forte, que faz parte para o desenvolvimento humano, mas principalmente para o nosso negócio como autônomo, o nosso negócio Mary Kay, porque quando você trabalha de carteira assinada, você tendo fé ou não, o seu salário vai cair lá no final do mês, né? Então você pode ser um péssimo funcionário que o seu salário vai cair lá naquele final de mês. Você pode não honrar o seu patrão, você pode falar mal do seu patrão, você pode falar mal da empresa, você pode não honrar ali, não sei, dependendo da empresa, tem algum líder, você pode ali não honrar o líder, não ser leal ao líder, não confiar no seu chefe ou no líder, e o seu salário vai estar lá, final do mês. Desde que você ainda se mantenha contratado na empresa, o seu salário vai estar lá. Agora, quando você é autônomo, quando você é dona do seu próprio negócio e quando você quer fazer esse negócio dar certo, porque tem muita gente que abre o seu negócio e não quer saber dele dar certo, né? Não tem conhecimento nenhum do negócio que abriu, do que está em suas mãos. E aí, gente, se você quer que seu negócio dê certo, você precisa estar com a sua fé nas alturas, você precisa ter conhecimento da fé e você precisa principalmente praticar ela. E não é só praticar enquanto as coisas estão indo bem, porque a fé, ela é justamente para ser praticada quando as coisas não estão indo bem. Porque quando as coisas estão indo bem, então eu tenho certeza que você já assistiu às 3 primeiras mentorias, já colocou em prática, já fez seu cartaz de metas, já decidiu o que você quer para esse ano do seu negócio Mary Kay, porque quem não sabe o que quer, o que vier é isso mesmo. Se você não tiver muito claro do que você quer viver nessa oportunidade Mary Kay, vai entrar ano, sai ano, você vai estar do mesmo jeito. Então, se você já assistiu às 3 primeiras mentorias, e eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente, né? Segue aí princípios básicos, e um deles é a obediência, é o ouvir as pessoas, né? Que já construíram um pouco mais do que você já colocou tudo em prática. E uma dessas coisas que você já colocou em prática é decidir por que você iniciou na Mary Kay, o que você quer desse negócio Mary Kay. Você decidiu se você quer trabalhar esse ano para ser uma estrela consistente, que seja uma estrela safira, R$900 de lucro tá bom para você, ou você decidiu que você quer participar da corte de vendas, porque você precisa de uma renda, né, de mais de 2.500, 3.000 de lucro com a Mary Kay, ou você já decidiu que você vai ser esse ano uma diretora de vendas, chega de esperar, chega de ficar se sabotando, né, e aí você já percebeu que é o diretorado que vai trazer o que você quer pra sua vida e pra vida das pessoas que você ama, que é um bônus aí de 5.000, 10.000, 20.000, que é o carro rosa, caso seja seu sonho, lembrando que o carro rosa é um bônus de R$93.000, então se pra você é importante andar dentro desse carro rosa, trabalhe pelo diretorado, mas se pra você é importante o dinheiro do carro rosa, trabalhe também pelo diretorado, enfim. Alguma decisão você precisa tomar. E é tomar essa decisão sem medo. E para você tomar uma decisão, você vai precisar de fé. E aí, algo que eu fiquei analisando, tem muita gente que não tá estabelecendo metas em sua vida por causa do medo, por causa das dúvidas, por causa das crenças, né? Aquela crença de vai que eu começo a pegar firme e não conquisto. Na verdade, é o imediatista. Por quê? Porque, gente, é lei da semeadura. Se você plantar, você vai colher. A questão é que você fica preocupada com o tempo e se comparando com outras pessoas que têm a mesma meta que você e vai conquistar. E aí você fica com aquele medo de não conquistar. E é aí que só tem coragem de se colocar uma meta e trabalhar por ela aquela pessoa que pratica a fé. Olha como que é forte, né? Então eu não tenho dúvidas que você tem fé, mas vamos fazer uma reflexão? A primeira reflexão que eu quero que você faça é: como que anda a sua fé? Quantas vezes você já se colocou alguma meta e parou com ela pelo meio do caminho? Quantas vezes você não teve nem coragem de trabalhar por alguma meta? Isso tem muito a ver com a nossa fé, porque fé é não duvidar, tá? E se eu não estou tendo coragem de me colocar uma meta,
é porque eu já tô duvidando até da minha capacidade, se eu vou conseguir, se eu vou ter disposição de trabalhar por ela. E tem muita gente se colocando meta e deixando no meio do caminho, tá? Então aqui eu acredito que esse tema vai ser muito forte e vai agregar muito na nossa mentoria, tá? Tá tudo anotado aqui. Esse daqui, ó, é um caderno meu, tá? Um caderno de 2020. E tudo que eu estudo fora de conteúdo de Mary Kay tá aqui, ó. Coloco tudo aqui, tá? E um dos temas, né, é justamente esse. Como praticar a fé, tá? Então vamos lá, ó. Vou realmente ler, tá? Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o mesmo de antes e quer carregar seus fardos. E veio para lhe dar vida abundante e livre. Então, o primeiro ponto para você começar a praticar a sua fé é você ter consciência que você tem um Deus que, você acreditando ou não nele, tá? Ele está aqui, presente na sua vida, 24 horas, te observando, te protegendo. Não importa se os seus pais, né, não foram bons pais, não importa se o seu marido não foi um bom marido, não importa se você foi rejeitada, não importa se, enfim, não importa a sua história. Você precisa saber que existe alguém por você e esse alguém se chama Deus, né? Se chama Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então você pode ter certeza que você não está sozinha. E quando você entender, filha, de quem você é, que é filha de Deus, não é filha, né, só do ser humano que te gerou, mas quando você entender que você é filha de um Deus que está presente 24 horas com você, que tem grandes ensinamentos para você, que se você seguir os princípios que ele ensinou, que se você acreditar nele, se você tiver fé nele, pode ter certeza que você vai ter uma vida abundante, vai ter uma vida livre. Porém, não quer dizer que não tenha desafios, tá? Os desafios vão vir. Então, o primeiro ponto de tudo para você não só ter fé, mas praticar essa fé, é você saber, filha, de quem você é. Porque às vezes você fica julgando seus pais, julgando seu marido, às vezes até julgando seus filhos, julgando seus irmãos, julgando seus parentes, julgando os seus amigos, né? Enfim, onde na verdade você só precisa ter consciência qual é a vida que você quer ter e o seu maior mentor vai ser Deus. E ele é perfeito, tá? Então você pode ter certeza. Tudo o que você precisa nessa vida para alcançar os seus sonhos, as suas metas, para alcançar a sua corte de vendas esse ano, para ser uma diretora esse ano, para se superar, para ser protegida, para ter livramento, para se desenvolver assim incondicionalmente, para sair da situação desafiadora que você tenha, seja qual for, financeira, ansiedade, problemas com relacionamento, seja o que for. Você precisa entender, filha, de quem você é a imagem e semelhança dele, e tudo o que você precisa, ele já te deu, já está dentro de você. Agora, o que você precisa? Aprender e praticar e alimentar os bons sentimentos, porque uma coisa que Deus nos deu foi o livre-arbítrio, né? Então eu posso alimentar o que eu quiser, eu posso colocar o foco no que eu quiser. Agora, a pergunta que eu tenho que me fazer é: eu estou colocando foco realmente no que eu preciso focar? Porque tudo que eu foco expande. Eu estou realmente aprendendo e colocando em prática? Eu estou realmente exaltando a minha fé dia após dia? Tá bom? Então, primeiro ponto de tudo é esse. Saber, filha, de quem você é e que tudo que você precisa, você já tem, tá? Ah, deixa eu colocar um videozinho aqui. Vou colocar no final, tá? Que tem tudo a ver aqui com o nosso tema, tá bom? Então, olha só. Como praticar a fé? Primeiro, é preciso ter um objetivo definido. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, não haverá comunicação com aquele que pode responder sua oração. Tenha uma meta clara e definida. Gente, detalhe, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu coloquei esse tema na enquete, pra ver se vocês gostariam de aprender sobre isso, eu só li o título desse conteúdo. Eu não cheguei a ler o conteúdo. Isso aqui é de 2020, tá? Foi algum livro, algum treinamento que eu fiz em 2020. Olha que interessante, né? Eu não imaginava que estava super dentro do nosso tema, do nosso projeto, né? Que é você, de fato, aceitar, se permitir, decidir, determinar, aí construir um ano incrível. Então, ó, como praticar a fé? Primeiro é preciso ter um objetivo definido. Primeiro é preciso ter clareza, tá? Então, enquanto você não decidiu o que você quer... Você já parou pra pensar que talvez você não esteja vivendo uma vida melhor em todas as áreas da sua vida, mas vamos trazer aqui pra Mary Kay. Talvez você não esteja vendendo mais, talvez você não esteja iniciando mais. Pelo simples fato que você não tem clareza do que você quer nesse negócio, aí você fala assim, vagamente que você quer ter lucro.
Mas o que é lucro pra você? Talvez ter lucro pra você na Mary Kay é R$200. Ter lucro pra mim na Mary Kay, desde quando eu entrei na Mary Kay, eu não podia fazer menos de R$2.000. Isso era muito claro pra mim, sabe? Eu não vou pegar firme em um negócio que não vai me dar pelo menos R$2.000 por mês. Eu não tenho como largar a companhia aérea se eu não estiver vendo de Mary Kay pelo menos R$2.000 por mês. Porque o meu custo de vida naquela época mínimo era R$2.000. Então talvez você ainda não tenha conquistado uma estrela, uma corte, um diretorado, um bônus significativo pelo simples fato que você não tem clareza do que você quer. Você só fala que você quer. Ah, não, eu quero ganhar muito dinheiro. Ah, não, eu quero 2.000. Ah, não, eu quero 5.000. Mas e a clareza disso? Será que você tem? Então, o primeiro ponto, para praticar a fé, é você ter aí essa clareza, tá? Orar em termos específicos. Expresse a Deus com detalhes o que realmente quer. Então, a gente precisa especificar para Deus, né? E algo que eu aprendi também é que a gente não deve fazer aquelas orações de lamúria, sabe? De murmuração, de vitimismo, que Deus também não se agrada disso. Deus se agrada do forte, do persistente, sabe? Da pessoa de fé. Então é fazer uma oração clara pra Deus, né? Especificando exatamente o que você quer, como que você quer, o porquê que você quer, e aí entrega nas mãos dele. E o entregar nas mãos dele é confiar, Senhor, se for da tua vontade, né? Porque às vezes nós queremos algo que não vai ser o melhor pra nós. Porque às vezes nós só queremos porque nós estamos vendo os outros tendo. Às vezes nós só queremos porque... Eu ouvi esses dias... Tô tentando lembrar quem, mas eu ouvi esses dias que foi assim. Você pode ter tudo o que você quiser. Talvez não venha no seu tempo. Venha no tempo de Deus. Se você desistir no meio do caminho do que você quer, é porque você já não queria tanto assim. Porque se você não tá disposta a aceitar o tempo de Deus e você só quer se for no seu tempo, é porque já é o ego, você já não quer tanto assim. Porque quando a gente quer, a gente não desiste. A gente pode até entregar pra Deus e esquecer um pouco aquilo, mas a gente não desiste disso. Outra coisa também é quando você quer, mas você não pede a Deus a capacitação. Então, eu quero ser uma corte, eu quero ser uma diretora, mas eu só quero o bônus que a corte me traz, né? Que é mais de 2.500 de lucro. Eu só quero o bônus que o diretorado me traz, mas eu não quero o ônus. Eu não quero me capacitar pra ser uma corte, eu não quero me capacitar pra ser uma diretora. Eu não quero ter o comprometimento que uma consultora da corte tem, né? Que é ter meta diária de vendas e fazer o inegociável pra bater aquela meta. É querer o diretorado e não passar um dia sem apresentar oportunidade pra pelo menos 5 pessoas. É ir, né? É capacitar as consultoras que você coloca nesse negócio. É ter paciência, é ter tolerância. É assim, ter um amor ao próximo incondicional. Então, às vezes, você quer a vitória, mas você não quer o processo dessa vitória e você não quer o ônus dessa vitória, porque não vai ser só o bônus, não. Vai ter o ônus. E o ônus, né, é você se desenvolver, é você desenvolver novas habilidades, é você aguentar os desafios e é você amar a caminhada, tá? Então, muitas vezes, nós só queremos algo porque eu tô vendo os outros querendo, porque eu estou vendo os outros conquistando e eu peço a Deus a vitória, mas eu não peço ele pra me capacitar pra ela. É quando eu desisto no meio do caminho ou então eu não dou conta. Eu posso até conquistar, mas depois eu acho um saco aquilo, eu não dou conta. Por quê? Porque você queria pelo seu ego, tá? Então, muito legal isso daí, né? Ore constantemente pelo que deseja, com detalhes, e não pare de orar até alcançar. Demonstre a Deus desejo ardente. Então, gente, vocês estão anotando? Esses são os passos pra você praticar a fé. Aí eu pergunto, todo mundo fala que tem fé, você tem feito isso? Que interessante, né? Como que a gente vê que às vezes a gente tem uma definição de fé que foi o que foi nos passado, né? Passado aí dos nossos pais pra nós, de amigos pra nós, ou do que a gente pega na internet ou no Instagram, mas não de fato o que tá escrito na palavra, né? Olha que legal. Deus não gosta de pessoas mornas. Deus é especialista nos bem quentes. Somente tendo esse desejo ardente no coração poderá pedir a Deus o que o conceda o que você almeja. Somente se ajoelhe e ore até ter segurança do que quer. Se tiver claro no seu coração que você não irá desistir. Então, quantas vezes nós estamos pedindo a Deus? Eu tô trazendo pra Mary Kay, mas você leva esse conteúdo de como praticar fé pra todas as áreas da sua vida, tá? Então, como que às vezes, né, nós queremos algo, mas na verdade a gente quer por querer, né? Não é algo claro no coração. Não, eu realmente quero isso, tá? Fale a palavra. Fale a palavra. Deus se manifesta por meio de você.
Ignorante o que não fala, só ora pedindo respostas e dizendo que Deus já sabe o que precisa. Então, ignorante, né? Tem até algumas passagens bíblicas aqui. Ignorante é aquele que não se coloca metas, que não tem objetivos, que não sabe o que quer da sua saúde, não sabe o que quer do seu relacionamento com o marido, do seu relacionamento com o namorado, do seu relacionamento com os filhos, dos seus relacionamentos com amigos, não sabe o que quer do seu negócio Mary Kay, não sabe o que quer da sua vida financeira. Por quê? Porque vem naquela ignorância de, Deus já sabe tudo o que eu preciso. E aí você tem que refletir. Se ele já sabe tudo o que você precisa, por que ele só tá dando uns e não está dando você? Porque Deus sabe o que nós precisamos, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, nós precisamos expressar para Ele, né? Aí, pela nossa palavra, na nossa oração contínua. Não é também orar só quando quer. É realmente ali orar todos os dias, as coisas indo bem ou não tão bem. Porque, às vezes, o que você chama de desafio é só a lapidação dele para você. Então, ame os desafios também, porque são eles que nos lapidam, né? Eu até costumo falar com algumas consultoras, algumas líderes que começam a desenvolver carreira. E tem gente que é difícil, né, gente? Nossa, eu falo que tem gente que é enviada mesmo pra nos lapidar mesmo. Você é lapidada para ser uma excelente líder, você é lapidada para ser uma excelente consultora, para ter a corte por aquelas pessoas difíceis. Então, aquela sua potencial difícil é a que tá te lapidando. Aquela potencial, aquela sua consultora difícil é quem está te lapidando. Aquela cliente difícil é quem está te lapidando. Porque são as pessoas difíceis que nos tiram da nossa zona de conforto. E aí, a gente não tem que bater de frente. Nós temos que nos desenvolver. Peraí, como que eu vou ter uma inteligência emocional para lidar com essa situação? Como que eu vou deixar essa pessoa não me ferir? Como que eu vou tentar me aproximar dessa pessoa pra ajudar ela, pra lapidar dela? Ou às vezes até precisar se afastar, né? Porque às vezes você quer ajudar quem não quer ser ajudado, a pessoa só quer te ferir mesmo, né? A pessoa, ela só quer mesmo mostrar, tô aqui pra não concordar com você. Você não é nada na minha vida. Tem muita gente assim. E vai ter as pessoas assim na sua família, no seu meio de amizade e no seu negócio Mary Kay não vai ser diferente. Você vai ter clientes assim, você vai ter potenciais assim e você vai ter consultoras assim. Agora, o que você precisa é se perguntar: como que eu vou lidar melhor com essa situação? Como que eu vou lidar melhor com essa pessoa? É melhor o meu silêncio ou é melhor eu tentar lapidar ela? Porque chega uma hora também que o silêncio é a melhor lapidação. Porque você já tentou falar de tudo com essa pessoa, já tentou orientar, já tentou direcionar, já tratou ali ou com mais firmeza ou com muito amor e não adiantou. A felicidade dela é infernizar a vida do outro mesmo. Então eu preciso ter o quê? Inteligência emocional. Curar as minhas feridas para que aquilo que aquela pessoa está fazendo ou está falando ou está tentando mostrar que é melhor do que eu não me afete. E isso é um desenvolvimento. Porque o que o ser humano quer? O ser humano quer mostrar poder, o ser humano, ele quer debater, né? Então, quando eu tenho pessoas desafiadoras na minha vida, elas são a minha lapidação. É igual filho. As mães que têm 2 filhos, o filho que faz você ser uma boa mãe é o filho que te desafia. Não o filho que você fala, ele cala a boca, que você fala, ele obedece. A mesma coisa é assim para todas as áreas da nossa vida, quando se trata de pessoas. E por que tem muitas consultoras que ainda não são líderes e que ainda não são coach? Porque não querem desenvolver habilidades para lidar com muito tipo de pessoas. Porque nós temos que aprender a lidar com todos os perfis de pessoas. Aquelas que a gente fala e ela ouve, aquelas que a gente fala, ela ouve e coloca em prática, aquelas que são uma árvore, né, que vieram no mundo, cadastraram na Mary Kay, mas não quer saber de nada, e aquelas que batem de frente com a gente, seja uma cliente, ou seja uma potencial, ou seja uma consultora. Eu quem preciso me desenvolver, eu quem vou ser um ser humano melhor, eu quem vou aí estar crescendo, tá? Então, onde aqui que eu parei? Então a gente precisa ter muito claro isso, tá bom? Vamos lá. Após orar constantemente para ter segurança do que está ardendo em seu coração, uma vez que já tem claro e firme seu objetivo, é hora de ordenar que aconteça. Atos 3:6, Atos 14:10. Então não adianta eu só ficar ali, né? Ai, Senhor, me concede isso, não sei o que. Não, é você se posicionar. Talvez você tenha outra ideia de como se posicionar com Deus e tá tudo bem. Aqui eu costumo falar que não existe certo ou errado. Mas eu acredito que se posicionar com Deus é de fato falar, né, Senhor? Eu ordeno que isso aconteça na minha vida. Porque, vou dar um exemplo, tá? Eu ser uma participante da corte de vendas vai fazer com que o meu ego seja massageado. E a gente precisa. Nós não podemos ser refém do nosso ego, tá? Mas a gente precisa de ter o nosso ego massageado. Porque se você não está tendo conquistas, você não se sente importante. O ser humano precisa de conquistas para ele se sentir confiante, para ele sentir, sabe? Até que Deus é presente na vida dele, né? É até feio falar isso, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra.
mas a gente começa até a colocar em dúvida, né? Poxa vida, o ímpio tá lá, aquela pessoa toda errada, aquela pessoa, vou dar um exemplo, tá? Exemplos fortes aqui. Olha só, e a gente compara mesmo, tá, gente? Não vem dar uma de santa que você não faz essas comparações, porque você faz sim. Olha só a fulana. Fulana, ela tá toda errada. Fulana bebe de cair, fulana tira a roupa nas festas, fulana tá ficando com o marido de outra pessoa, né? Vivendo em adultério. E a vida dela tá ali, ó, crescendo, né? Evoluindo não. Evoluindo ela não está. E aí você pensa assim, poxa vida, eu que tô aqui, presente, né? Me colocando na presença de Deus todos os dias. Eu que tô aqui fazendo, procurando ser uma pessoa certa, não deixando ser dominada pela bebida, pelos doces, né? Pela preguiça. Não vivo em adultério e minha vida tá uma cachaça, né? Tá uma merda. E a outra lá toda errada, vivendo uma vida boa. Por quê? Tá faltando seu posicionamento. Tá faltando você fazer a sua parte, óbvio, tá? Porque não adianta só orar, só pedir pra Deus e você não fazer a sua parte. Mas você precisa começar a declarar, começar a ordenar, sabe? Senhor, eu tô aqui, já fiz 10 sessões, o que tá acontecendo? Me ensina. Por que eu não estou vendendo? Me mostra, me dê clareza. Senhor, eu tô fazendo entrevista de início com 5 pessoas todos os dias. Cadê os meus inícios? Se tem pessoas iniciando nesse negócio Mary Kay, cadê elas na minha vida? Eu tô aqui procurando ser cada vez mais fiel a ti, dizimando, indo à igreja, lendo a tua palavra todos os dias, não só lendo, mas estudando ela. Então, assim, eu tô procurando andar na linha. Gente, tem coisas que Deus só tá esperando um posicionamento de você. Só tá esperando um posicionamento. E aí, deixa eu abrir uma coisa da minha vida aqui pra vocês, que aconteceu alguns anos atrás. Eu sempre procuro ser certa. Eu sei que algumas pessoas, até na minha família, debocham de mim, sabe? Ai, a boa samaritana, toda certinha. Tô nem aí pro que os outros falam, tá? Se tem uma coisa que eu não preciso da aprovação dos outros. Eu tenho muito claro na minha vida que o que é certo, errado é errado. Eu não sigo a manada mesmo, tá? Não mesmo. Sempre fui assim. Você pode falar o que quiser de mim, se eu não deixo, né, que os meus valores sejam abalados aí pra poder fazer parte de um grupinho, sabe? Então bebe aqui só um pouquinho. Se eu não estiver afim, eu não vou só para agradar os outros. Essa sempre fui eu, né? Personalidade forte mesmo e sei muito bem qual é a minha identidade e o meu papel nesse mundo. Não busco a aprovação de ninguém. Aí teve uma época que eu tava com a vida financeira muito desafiadora. Muito desafiadora. Eu já era 100% Mary Kay. Sempre conto isso pra vocês, né? Fiz mais de 10 sessões, não vendi um batom. Atendi mais de 40 pessoas, sabe? Não vendi um batom. E querendo ou não, gente, isso é frustrante, sabe? Porque você fala assim, poxa vida, fulana postou lá que vendeu R$900 em um dia em casa, mandando mensagem, né, pros outros. E eu tô aqui na rua, no campo, fiz mais de 10 sessões, cada sessão lotada de pessoa, atendi mais de 40 pessoas e não vendi um batom. Gente, esse tipo de comparação é natural, o cérebro faz automaticamente. E eu tava numa situação financeira, em um período que eu só tava investindo e não tava vendo retorno. E isso faz com que a gente fica frustrada. Eu nunca fiquei em dúvida, então eu acredito que eu sempre soube praticar minha fé. Porque quando você coloca em dúvida se Mary Kay é mesmo pra você, se esse negócio realmente é mesmo pra você, você já não está praticando a sua fé. Porque você tem que pensar assim, se hoje você trabalha como manicure, se hoje você trabalha como cabeleireira, se hoje você trabalha como qualquer coisa, atendente de shopping, atendente de loja, qualquer coisa, por que isso você não coloca em dúvida se é pra você agora um negócio extraordinário como Mary Kay, que vai transformar a sua vida e a vida das pessoas que você ama, você fica o tempo todo colocando em dúvida. Será que esse negócio é pra mim mesmo? Acho que esse negócio de... Aí entrou em qualificação uma vez, não conseguiu. Acho que esse negócio não é de Deus pra mim. Tentou uma vez bater a meta do carro rosa, acho que esse negócio não é de Deus pra mim. Tentou bater a meta da corte, acho que esse negócio não é pra mim. Fez 10 sessões, não vendeu nada, acho que esse negócio não é de Deus pra mim. Então aqui eu vejo 2 pontos. Primeiro, você tem fé, mas não pratica ela. Segundo, você não tem autorresponsabilidade. Porque quando as coisas não estão indo bem, a gente precisa trazer a autorresponsabilidade. Peraí. Se eu tô praticando a minha fé, tô andando na linha, não estou colocando em dúvida que eu vou fazer esse negócio dar certo... Cadê a minha autorresponsabilidade do o que eu posso fazer de melhor? Porque se eu tô falando na quantidade certa com todas as pessoas, se eu tô fazendo sessão, entende? Se eu tô fazendo o que precisa ser feito e não tô vendo retorno, não tô vendo resultado, peraí, tem alguma coisa errada, porque tem pessoas fazendo talvez até menos do que eu e tendo resultado. Então nós precisamos não só ter fé, mas praticá-la, assim como nós precisamos também ter autorresponsabilidade. Porque Deus vai fazer a parte dele, mas a gente também precisa fazer a nossa. E uma das partes que nós precisamos fazer
é a autoavaliação, é o reajuste, sabe? Não é ficar se culpando, mas é de fato falar. Gente, eu ouço consultoras falando comigo assim, já fiz de tudo. E aí eu pergunto, a receita, qual que é a receita básica do nosso negócio? Todos os dias. Fazer 3 novos contatos, colocar produto no rosto de 3 pessoas e ofertar oportunidade para 3 pessoas. E aí eu falo com ela assim, você já fez de tudo e o seu negócio Mary Kay não deu certo. Com quantas pessoas você falou hoje sobre o produto Mary Kay? Ofertou que seja um produto de promoção? Não ofertou pra ninguém, não abriu a boca pra falar com ninguém, nem do produto e nem da oportunidade. E tem a cara de pau de falar que já fez de tudo. Então, gente, a gente precisa ter autorresponsabilidade, sabe? É assumir mesmo, o meu negócio não está dando certo porque eu não estou fazendo o quê? E ter coragem mesmo de assumir onde eu estou faltando, o que eu não estou fazendo. Olha só, esse mês eu já tô com excelentes inícios, não sei se eu tô com 5 ou 6. E ativos, tá? E qualificados também, não é só cadastrar, não. Então, assim, o que eu fiz? No início do ano eu já fiz uma avaliação, Sueli, você sempre iniciou tão bem. O que aconteceu que nos últimos meses isso não vinha acontecendo? Vou ficar mentindo pra mim? Nossa, eu tô fazendo de tudo. Ai, mas as pessoas não têm cartão. Ai, mas as pessoas não querem iniciar. Ai, mas as pessoas não querem comprar. Aí você abre a Aplause, tem lá gente que tá fazendo 20 inícios e qualificados, porque só sai na Aplause os qualificados, por mês. Então eu tenho que ter autorresponsabilidade. Deus vai me abençoar, mas o que eu preciso fazer? E é nessa hora que você tem que se posicionar, Senhor. Se eu estou fazendo, onde eu estou errando, me mostra. Coloca na minha vida pessoas que vão comprar, pessoas que vão iniciar, pessoas que vão ser as minhas parceiras. Senhor, honra para que eu colha. Então a gente precisa se posicionar. E aí o que eu comecei desde o início desse ano? Falar. Eu preciso melhorar as minhas vendas e os meus inícios. Como líder, eu tô maravilhosa, mas e a Suelen consultora? Tá deixando a desejar. Poderia estar ganhando muito mais. O bônus como diretor está ótimo? Yes. Mas é só isso? Não. O bom é inimigo do ótimo. Quando você acha que o seu lucro de vendas já tá bom, que o seu lucro ali até de liderança já está bom, isso causa um bloqueio para que entre mais bênçãos, para que você comece a abundar. E a gente precisa entender que viemos nesse mundo para crescer, contribuir, abundar e transbordar. Se você está crescendo e não está contribuindo com as pessoas, o que é contribuir com as pessoas? É você falar com elas, né? Dar dicas amorosamente, tá? E aí você começa a abundar. Se você só tá crescendo e já parou por aí, é por isso que você não tá abundando, tá faltando contribuir. Então, nós precisamos juntar tudo. E aí, o que eu comecei a fazer esse ano? Falei, eu vou começar a dar mais dicas, né? Para outras pessoas que não fazem parte da minha equipe. Então, eu vou ter esse princípio da bondade, tá? Porque eu estabeleci, né? Que eu tenho consciência de que os meus resultados não estão melhores porque eu estou deixando de viver alguns princípios. E aí eu falei, eu preciso começar a ter o princípio da bondade, mesmo que aquela pessoa não seja da minha equipe, não me custa nada, né, poder contribuir. Então, de vez em também não é ser dada demais, tá? Porque você precisa crescer para contribuir. Não é contribuir sem estar crescendo, né? Sem estar vendo o resultado, só pra massagear seu ego. E aí eu comecei a postar dicas no grupo de diretoras, no grupo de amigas, quando alguma consultora de outra unidade me procura. Claro que eu não vou ceder o meu tempo pra ela, né? Mas não me custa nada responder de forma amorosa, responder de forma que realmente ajude. E aí, se a pessoa vai querer receber aquilo ou não, aí já é problema dela. Eu tô fazendo a minha parte. E aí, no início do ano, já fiz essa mudança. E eu falei, você vai fazer uma lista de todo mundo que você tem pra entrar em contato, clientes e potenciais, para você iniciar. Primeiro dia, mais de 30 contatos, não iniciei ninguém. Segundo dia, mais de 30 contatos, não iniciei ninguém. Eu sei que, se eu não me engano, deram mais de 100 contatos, porque é uma folha assim, 2 partes, né? Que eu coloquei de nomes, que eu coloco nome aqui. E foi assim, ó, deu uma folha frente e verso e mais outra folha. Entrei em contato com todo mundo. O que eu recebi? Desligar na minha cara. Não me atendeu, mandava o WhatsApp, me bloqueava. Lia, não respondia. Algumas respondia com resposta negativa de não quero, muito obrigada, não sei o que, mas muito simpáticas. Então, assim, teve pessoas de todos os perfis. É nessa hora que o que eu preciso fazer? Praticar a minha fé? Eu vou continuar fazendo. Os nãos não me afetam. Por quê? Porque quem precisa curar as feridas sou eu. Eu quem preciso ter inteligência emocional. Então, se você tá fazendo uma sessão e não tá vendendo e tá ficando frustrada, você precisa ter inteligência emocional. Você precisa aprender a controlar as suas emoções. E você precisa, principalmente, fechar essa ferida. Por que a pessoa não comprar te ofende? Porque você tá achando que só porque você tá fazendo sessão com ela, você não tá fazendo de coração. Você acha que ela tem a obrigação de comprar. Você acha que só porque você investiu com a passagem ou com o Uber, seja o que
for, ela tem obrigação de comprar. Então você não está plantando acreditando na colheita. Por quê? Porque se você planta e a colheita não vem na hora, você também não quer mais. Então você não está praticando a sua fé. Então o que eu fiz? Continuei. Se você está apresentando oportunidade direitinho para 5 pessoas todos os dias, e aí você acredita que você recebendo não, ou as pessoas sendo sem educação com vocês, isso diz respeito a ela. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Resultado, né, 1 semana e meia depois, devido eu ter continuado praticando a fé, os inícios vieram, as pessoas começaram a dar retorno. Então a gente precisa aprender a se posicionar e praticar a nossa fé, mas é praticar de verdade, tá? Então, ó, após orar constantemente, né, para ter segurança do que está ardendo em seu coração, uma vez que já tem claro e firme o seu objetivo, é hora de ordenar que aconteça. E mesmo que as coisas não estejam saindo do jeito que você quer, você continua acreditando. Isso que é ter fé, tá? Como ligar... Como que eu vou falar isso aqui pra vocês, hein? Como ligar aí o espiritual com o mundo material, com o mundo físico, né? Então, tudo acontece primeiro no nosso mundo espiritual. Enquanto a sua mente também não acreditar, não vai materializar. Então, a gente precisa aprender a ter essa ligação, né? Do mundo físico, aqui, terra, com o mundo espiritual, tá? E aí, ó, como ligar, então, né? Que seriam essas duas dimensões, mundo material e o mundo da fé, né? Digamos assim. Através de visões e sonhos. Eliminar pensamentos pequenos e de pobreza, trabalhar a mente para visualizar os seus sonhos, visualizar todas as situações exatamente como quer e eliminar visões, pensamentos e palavras ao contrário do que você quer. Que nada mais é do que o que eu sempre falo, né? Policia 24 horas. Se seus pensamentos, as suas palavras, seus sentimentos e se suas ações diárias estão de acordo com a vida que você quer ter. Aqui, mais objetivamente, se seus pensamentos, as suas palavras e seus sentimentos e as suas ações estão de acordo com a meta que você quer alcançar. Porque às vezes você fala que você quer ganhar 3 mil com a Mary Kay e o seu pensamento é que as pessoas não têm dinheiro, não têm cartão, que só compram fiado, que você não tem tempo, como que isso vai acontecer. Aí automaticamente você já passa isso pra frente. Aí você compartilha isso comigo, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua coleguinha. E aí automaticamente qual é o seu sentimento? Não vai dar, do jeito que tá bom. Um pedido de 25, 30% já é o suficiente. E automaticamente isso vai minando a sua ação. Isso não faz com que você haja cada vez mais. Então nós precisamos policiar 24 horas. Se os nossos pensamentos, as nossas palavras, os sentimentos e as nossas ações diárias estão de acordo com a meta que eu quero ter. De ganhar 3 mil com Mary Kay, 20 mil, de ser uma diretora, de ter um carro rosa, de ser uma corte. Então você precisa visualizar. Todos os dias, independente do tempo que essa meta esteja demorando para se materializar, você tem que visualizar as pessoas te procurando para comprar Mary Kay, as pessoas te procurando para iniciar na Mary Kay. Você tem que visualizar aquela sua cliente difícil te elogiando, aquela sua consultora, sabe, que é difícil aí falando quanto que você mudou a vida dela. Você tem que visualizar você subindo no palco do seminário e fazendo parte lá, ó, entre as top 3 da corte de vendas. Você tem que visualizar o seu debut de diretora, você tem que visualizar o seu carro rosa na sua garagem. Isso, mas nem habilitação eu tenho, nem carro eu tenho. É aí que tá, é pra sonhar, tá? Então não economiza nos detalhes. Começa a visualizar qual vai ser a reação do seu marido, do seu filho, das pessoas que você ama, né? Das pessoas que te amam. Qual vai ser a reação deles quando você falar assim: alcancei minha meta. Sou corte de vendas, eles nem sabem o que isso significa, mas eles vão ficar felizes porque sabem que você conquistou. Então visualiza isso. Eu visualizava o tempo todo qual vai ser minha reação quando eu tiver meu bônus ali de mais de 15 mil reais. Que era a meta do carro rosa, tá, gente? Mas como eu nunca tive esse sonho ardente do carro rosa, então é o meu perfil, tá? Assim, bem analítico, o meu negócio era ver o dinheiro. E aí, na mesma hora, eu falei, qual que vai ser a minha reação, né? E claro que eu não vou contar isso pra minha família, né? Senão eles vão achar que eu tô rica, né? Porque o povo acha ali que 10 mil, 15 mil você já tá milionária. E aí eu falei, qual será a reação deles na hora que eu contar que eu conquistei o carro rosa? E aí eu me lembro que quando eu conquistei, a Mari falou assim comigo, e aí, já contou pra sua família? Falei, claro que não, ainda tô na parte... Porque além de nós termos batido a meta no 5º mês do carro rosa, ainda bati de manhã, né? Então, assim, nem precisei suar pelo fechamento. Falei com ela, não vou falar não, que vai ser uma perguntaiada de como que é, e agora, o que que faz? Eu falei com ela, e eu vou perder o meu foco do fechamento. Ela falou assim, nossa, mulher, mas você é focada mesmo, viu? Porque se fosse eu já nem ia querer fazer fechamento mais nenhum. Então, você precisa
visualizar isso. Como que vai ser? Qual vai ser o seu posicionamento naquele momento, o seu comportamento, a sua reação, com quem você vai celebrar, o que você vai fazer quando você se tornar diretora, quando você vê que você conseguiu as 10 pessoas para você entrar em qualificação, que você viu ali, ó, que você vai poder escolher a corte de vendas, né? Como que vai ser a sua reação quando você vê de fato o e-mail da Mary Kay? Parabéns, pode fazer a sua escolha da corte. Parabéns, você conquistou o troféu dos sonhos. Parabéns, nova diretora, chegar a sua plaquinha. Qual vai ser a sua reação? É isso que você precisa visualizar. É você trazer para o mundo aqui material como que vai ser esse sentimento. Como que você vai fazer. E aí você vivendo isso todos os dias, pode ter certeza que na hora certa vai acontecer. Desde que você esteja orando, fazendo o seu melhor, sendo produtiva e confiando. Isso é praticar a fé. Você confiar que vai acontecer. Seus resultados podem estar péssimos, mas você tá lá visualizando. Você tá lá visualizando, que sabe que aconteceu. Porque o como vai acontecer, você precisa esquecer. Você só precisa saber o que você precisa fazer. Quais são as ações que eu vou ter todos os dias pra vender, pra bater a meta de uma corte de vendas, pra ter 3 mil de lucro no mês. Quais as ações eu preciso fazer todos os dias para começar a iniciar mais pessoas e entrar em qualificação e me formar diretora? Depois que eu me formo diretora, quais as ações eu preciso fazer para conquistar o carro rosa? Eu preciso saber o que fazer. Agora, o como vai se materializar, deixa isso com Deus. Ele só me mandou praticar a fé. Ele me mandou fazer a minha parte e praticar a fé. E aí você precisa ter essa confiança. Que mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você quer, você vai continuar fazendo e você vai continuar confiando, tá? Então não deixa de visualizar com detalhes as coisas acontecendo, em mínimos detalhes, tá? O que você fala se cria. Estudos científicos revelam que a língua é o menor membro do corpo, mas é o membro que o domina inteiramente. Estudos recentes fizeram essa descoberta, e isso já era ensinado em Tiago, na Bíblia, há 2000 anos atrás. A ciência revela que seu corpo comanda tudo o que você fala. Se diz que está fraco, imediatamente todos os nervos recebem a mensagem e dizem: vamos nos preparar para enfraquecer, pois foi a instrução da central. Então, ó, a sua central aqui, ó. Se você diz, não tenho capacidade de tal coisa, imediatamente os nervos respondem: devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade para que você alcance tal coisa. Você é a única pessoa responsável por criar a presença de Cristo em sua vida através da sua boca. Ele é limitado pelas suas palavras. Olha que forte, hein? Então, olha só. Às vezes, as promessas de Deus, as conquistas que ele tem pra você, só ainda não foram manifestadas na sua vida porque você tá usando a sua língua ao invés de te abençoar pra te amaldiçoar. Você quem cria seus problemas através da palavra. O que você fala se cria. E isso é tão interessante, gente. E eu gosto de sempre falar de mim, né? Eu sempre falava... Eu tô falando do carro rosa porque foi aí, entre aspas, a minha última conquista. Porque esse ano aí, né, já vieram 2 pequenas conquistas. Que é o troféu da senhora Mary Kay Ash e a trem de mochila, tá? Mas assim, que não se compara ao tamanho da meta do carro rosa, né, gente? É outro nível. A gente sabe que a meta do carro é uma meta realmente, né, bem forte aí. E eu sempre falava assim... Ah, eu não ligo pra esse negócio de carro rosa. Ai, eu não gosto disso. Inclusive, vocês já me viram tirando foto em carro rosa dos outros? O tempo que tá ali, né, todo mundo, as diretoras, as consultoras tirando, nunca ardeu meu coração ficar na frente de um carro rosa e tirar foto nele, sabe? Não me move, não me move. Não tenho dúvidas que quando eu pintar o meu carro de rosa, eu vou me sentir assim, né, lisonjeada em ser uma diretora que anda dentro de um carro rosa, porque eu tenho conhecimento hoje que isso é merecimento, é fruto de um bom trabalho, né, foi realmente Deus honrando. Mas falar pra você que era algo que me movia a fazer, não era. Só que o meu orgulho e a minha arrogância, porque nós precisamos assumir, tomar consciência do que nós estamos fazendo para bloquear que as conquistas entrem nas nossas vidas, era... Sempre que surgia esse assunto de carro rosa, não ligo pra carro rosa, não me move, não é algo que eu quero, acho isso uma bobagem, sabe? Até que aí eu tomei consciência. Suelen, é um troféu da sua empresa, é importante, não é por você. Não é pela Suelen pessoa física, é pela Suelen pessoa jurídica, é pela Suelen líder. É importante. Você precisa se conscientizar disso. A mesma coisa era as viagens. Eu sempre falava que eu não gostava. Mas eu tive que tomar consciência, eu tenho que conquistar. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu me desenvolva. Quanto mais conquistas você tem, é sinal de que você está no caminho certo. Se você não está tendo conquistas, você não está no caminho de desenvolvimento. Então a gente precisa nos conscientizar que o ser humano precisa se desenvolver. Se não tá desenvolvendo, a gente tá na nossa zona de conforto. Se não tá tendo conquistas, não, você está na sua zona de conforto.
E de que adianta, né? Eu até assisti um vídeo esses dias que é: você tá vivendo ou sobrevivendo? Você está vivendo ou você só está existindo? Então a gente precisa tomar consciência que nós viemos ao mundo para ter vida abundante, para ter vida próspera. Não tô falando de felicidade, tá? Mas para você ter uma vida abundante, uma vida próspera, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que praticar a sua fé, você vai ter que aprender a ouvir, você vai ter que aprender a tomar consciência do que você precisa melhorar, você vai ter que aprender a obedecer. Obedecer é um princípio que precisa ser seguido. E aí, o que eu comecei a ressignificar? Suelen, quebra essa arrogância, quebra esse orgulho, quebra essa falta de merecimento, quebra essa inflexibilidade. E foi aí que eu comecei, coloquei a fotinha do carro rosa lá no meu cartaz de metas, mas coloquei o valor que aquilo representava pra mim, que era um bônus de 15 mil reais. Então eu comecei a falar, todos os dias eu acordava, fazia essa visualização, que é o que está sendo proposto aqui, eu me via conquistando o carro rosa, eu me via qual seria a minha reação quando essa meta fosse batida, eu via como que as coisas iam acontecendo, então desde o início eu já declarava pra Deus, vai ser com as consultoras, trabalhando pelos sonhos e os objetivos delas, não vou deixar o meu bônus todo em premiação, não vou fazer com que as pessoas façam pedidos altos porque elas querem alguma premiação, então não vou deixar de dar premiação, porque eu acredito que isso também é bom, isso também move, mas eu vou trabalhar para que elas conquistem o lucro. Então, sempre que eu posto uma premiação, o que eu posto? O planejamento de como conquistá-la, para gerar lucro, né? Para que seja um rodízio, para que você não seja uma consultora que acumula produtos, e sim que vê dinheiro entrando e ainda conquista alguma premiação. E assim foi, eu via a meta do carro rosa sendo batida antes do prazo, para que eu não ficasse ansiosa. Eu sempre falava, Senhor, não vai ter estresse, não vai ter ansiedade, não vai ter... tem uma frase que eu falo pra Deus, que é, não vai ser na força do meu braço, vai ser na sua autoridade, é o Senhor quem vai me dar. Então, tudo isso eu via acontecendo. E foi assim pra conquistar o camarim, foi assim pra conquistar a viagem de Dallas, foi assim pra conquistar Foz. Por quê? Porque eu aprendi a visualizar, mas acima de tudo, eu aprendi a declarar, eu aprendi a me posicionar, eu aprendi a ressignificar, a colocar de lado o meu orgulho, a minha arrogância, o ego, sabe? De, eu não quero, se eu quiser eu pago por uma viagem, eu não ligo pra isso. Eu comecei a entender que tudo o que eu falava, eu estava bloqueando das bênçãos de Deus entrar pra mim. Tanto que hoje, né, quando alguém fala assim, você quer isso? E às vezes é algo que eu não quero. Aí eu falo assim, não ligo de receber, né? E por quê, gente? Porque a gente tem que aprender a receber. Nós temos que aprender a doar, mas nós também precisamos aprender a receber, tá? Empolguei aqui no tema, né? Porque eu gosto muito disso, tá? E aí, outra coisa que a gente precisa quebrar são crenças religiosas, né? Por quê? Porque tem muita coisa que você aprendeu com seus pais e aprendeu até dentro da igreja. Não estou falando mal de religião nenhuma e nem de igreja nenhuma, mas é que a gente precisa entender que existe muita doutrina. E aí você segue o que pessoas estão te falando e não é exatamente o que Deus está ensinando. Ou que a pessoa fez uma interpretação diferente. E é por isso que a gente tá tão limitada. E é aí que eu te proponho, que vai ser um próximo tema nosso, o Mindset, né? Que é o quê? Ter uma mentalidade flexível, sabe? Aprender a ouvir, aprender a suprir o conteúdo, aprender a refletir e aprender a estudar sobre aquilo, tá? Então a gente precisa quebrar muito paradigma, a gente precisa realmente quebrar muita crença que está nos limitando. E crenças que mais nos limitam são crenças de dinheiro, crença de merecimento, crenças de religião e também crença de incapacidade. Então a gente precisa pedir pra Deus, Senhor, me ajuda a refletir sobre esse assunto. Me ajuda a ver a verdade sobre esse assunto. Porque às vezes, vou dar um exemplo, né? Às vezes tem uma pessoa top te passando algum conhecimento, alguma coisa ali maravilhosa, e você só não ouve porque ela é um pastor, ela é um padre. Então só porque ela tem esse rótulo, você já não consegue nem ouvir o que ela tá falando. Doutrina religiosa, crença religiosa. Então só porque a pessoa tem um rótulo, o que ela tá falando já não presta mais. E aí, às vezes, a outra pessoa tem um rótulo, que é o que você aprendeu a ouvir, ela é a certa. Então, a gente precisa, sabe, aprender a curar as nossas feridas, que é pra quando a gente ouvir alguma coisa, ou ver alguém fazendo alguma coisa, a gente não se sentir, vou usar a palavra oprimido, mas não era isso que eu queria usar. É você aprender a refletir sobre cada assunto. É você ter uma mentalidade flexível. Peraí. Se fulana está falando sobre isso e fulana tem um bom resultado nessa área que ela está falando sobre isso, então ela é uma referência. Então deixa eu pelo menos refletir sobre o que ela está falando, ao invés de já virar e falar, não acho isso não. Não é bem assim não. Você só quer debater com ela por causa do rótulo dela. Então a gente precisa ter essa mentalidade flexível, tá?
E aqui, ó, outro ponto. Você escolhe Você escolhe participar do grupo de Felipe, negativo, enxergar as situações com seus olhos, ver tudo como difícil ou impossível, ou escolhe participar do grupo de André. Ver com os olhos da fé, perseverar, né? Continuar acreditando ali no seu objetivo, que a sua hora vai chegar. Então, a gente precisa escolher. Costumam se dizer, né, que a vida é igual água e óleo, não se mistura. Ou eu escolho ter uma visão positiva das coisas, até dos desafios, ou eu escolho ter uma visão negativa. Não existe meio termo. Ou eu estou, de fato, acreditando, ou eu não estou acreditando. Não existe meio termo. E é por isso que muitas vezes a gente ainda não materializou algo que a gente queira muito, tá? Justamente porque a gente tá aquela água morna, a gente não se posiciona. Deus não terá oportunidade de trabalhar por você se não se livrar desses pecados, de modo que sua comunicação com ele estará entupida. Ódio, medo, inferioridade e culpa. Então, esses são os 4 principais pecados. Não tô falando que os outros não são importantes, tá, gente? Mas esses são os principais pecados que não estão deixando você praticar a sua fé. Que não estão deixando você alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Que não estão deixando aí você ter uma vida mais livre, uma vida mais leve, né? Uma vida de construção de onde você quer chegar. Então, vamos repetir? Ódio, medo, inferioridade e culpa, tá? Então é isso, né? O próximo tema aqui já é merecimento. Deixa para um próximo conteúdo. Então, ó, vamos lá? Fazer um auto-coach? Se faça perguntas. Como que tá você com alguma meta? Como que tá você com o seu negócio Mary Kay? Como que tá você com a sua fé? Como que tá você aí com a sua mentalidade, né? Quando você ouve alguma coisa, se a pessoa tá falando o que você não quer ouvir, o que você não acredita, você já para de ouvir? Ou, se a pessoa está falando algo que não é o que você acredita, você vai parar para refletir sobre aquele assunto e estudar sobre aquele assunto. Porque nada mais é do que aquela historinha, né? Do homem lá que sempre pescava o peixe e quando o peixe era muito grande, ele voltava o peixe pro mar. E aí o amigo falou, mas não tô entendendo. Quando vem peixe pequeno, você pega e quando vem peixe grande, você joga fora? E aí ele fala, né, que é porque a frigideira da casa dele é pequena. E aí o amigo falou, mas não é só pegar o peixe e cortar? Tipo, dá pra fazer um peixe grande, né? Por quê? Porque às vezes você tá tão enraizado no que você acredita e no que alguém te disse, que você nunca parou pra refletir sobre o assunto. Você não tá preocupado em aprender, você só tá preocupado em debater. Você não está preocupada com a verdade da situação, você tá preocupada com o que você acredita. Então a gente precisa ter uma mentalidade flexível, tá? Se faça perguntas, porque pode ter certeza que você vai evoluir muito. E aí, gente, as nossas tarefas de hoje se você ainda não assistiu a mentoria 1, 2 e 3, assista. Porque nada vai mudar se você não mudar, tá? Se você não tiver mais comprometimento, se você não levar mais a sério o seu negócio Mary Kay. Se pergunte aí, se eu não estou conseguindo tirar 3 horas de 24 horas de uma semana para poder assistir uma mentoria que vai agregar valor na minha vida, o que me faz pensar que eu vou encontrar pessoas que vão ter comprometimento, que vão levar esse negócio a sério? Se o que cabe a mim eu não estou fazendo, o que faz eu pensar que eu vou ter resultado nas vendas e nos inícios, que é uma coparticipação com outras pessoas? Então, assista as 3 primeiras mentorias e coloque as atividades em prática. Porque também se você assistir e não colocar em prática, é ignorância, tá? Aí você tá presa nas suas verdades. Assistiu, acha que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma na sua vida e não colocou em prática. E às vezes o que tá te faltando é colocar pequenas coisas em práticas, porque você só se preocupa em fazer as coisas grandiosas. E são nas coisas pequenas que talvez você já estaria aí construindo aí os seus 3 mil de lucro com a Mary Kay todos os meses, a sua constância que seja em R$1.000 de lucro, entrar em qualificação, ser diretora, tá bom? Então pensa nisso. E outra coisa, outro ponto muito importante, você já decidiu o que você quer pra esse ano na Mary Kay? Porque também, enquanto você não decidir, vai ser mais um ano que o que acontecer é isso mesmo. Talvez você até seja uma consultora constante do Círculo Rosa, uma consultora estrela constante, mas é porque lei da semeadura, aquele que tá plantando tá colhendo. Mas talvez você fazendo o mesmo que você está fazendo, você poderia estar colhendo muito mais, se você tivesse clareza do que você quer e do porquê você tá fazendo. Combinado? Beijo, espero que o conteúdo tenha agregado bastante. E agora, é se policiar 24 horas se você vai colocar tudo isso dessa mentoria em prática e se tá colocando já das outras 3. Eu sempre entendi, tá certo, que todo desafio que eu passo na minha vida até hoje, que eu passei ou que eu ainda passo, é porque eu preciso transformar algo em mim, nos meus comportamentos, na minha mentalidade. Então, se você tá dizendo que tá tudo indo de mal a pior, mesmo buscando a Deus, lembra, Deus, ele
te restaura, ele te alinha, mas existe coisa que quem faz por você é você, não é Deus. Deus está dizendo assim, ó, tá aqui a minha palavra, tá aqui os meus princípios, tá aqui os meus ensinamentos. Vive. Olha para a tua vida e vê onde é que você não está respeitando os princípios. Olha para a sua vida e vê onde é que está faltando novo conhecimento. Olha para a sua vida onde é que você tem maledicência, onde é que você tem reclamação, onde é que você tem lamúria, vitimismo. Olha para a sua vida e onde é que você está preso na procrastinação, na preguiça, na zona de conforto. O que é que precisa ser transformado nos seus comportamentos? A chave está aí, tá bom? Continua buscando a Deus e muda a tua vida. Decisão, posicionamento, conhecimento. Aqui, ó, metanoia.